que eles tiveram foi algo que foi muito específico dos anos 10, vamos colocar aqui, que foi o surgimento das redes sociais, e aí as pessoas se identificarem dentro dessas bolhas com seus símbolos. Por isso que quase todos esses heróis da direita no mundo inteiro surgiram nos anos 2010. Eles não vêm dos anos 2000. Eles são um fenômeno dos anos 2010, 2014, 15, 16, 17, 18. Né? Tudo surge mais ou menos ali. Todos esses nomes internacionais que a gente vê. E o Bolsonaro foi essa versão no Brasil. Né? Então as pessoas começaram a fazer uso de redes sociais, e especialmente os mais velhos, isso é parecido com o Trump. Eles geram uma identificação no sentido de, meu, esse cara aqui ele é como eu, ele é que nem eu, ele fala as verdades. Porque aquela geração mais velha, a geração boomer, ela tá tendo ali sua espécie de o canto do cisne, a sua última grande tentativa política de ver sua visão de mundo interferir na realidade. Então o Trump é isso nos Estados Unidos e o Bolsonaro faz isso no Brasil, a família Bolsonaro. A questão é que o Trump, ele não... o Trump conseguiu trazer as gerações mais novas com ele. Na última eleição isso ficou bem claro. A família Bolsonaro já não consegue. Então eles ficaram muito presos no famoso tiozão do Zap, né, a tia do Zap. E aí o eleitor mais novo à direita, ele tá preso, ele tá, vamos dizer, aberto. Então você tem o Nicolas, que conversa muito, a gente conversa muito com o eleitor mais jovem. Então, no fundo, se a gente olha direitinho esse desenho, eles estão administrando um ativo que vai envelhecendo e vai meio que sumindo. Né? E o futuro não é com eles. Então, eles vão abdicar, a meu ver, dos símbolos mais óbvios de direita, porque eles querem viabilidade eleitoral, será a campanha do Flávio, e eles estão completamente absorvidos naquilo que a gente chama de centrão, que é o PL, né? Assim, você é um partido bilionário, você tem uma estrutura que toda eleição tem mais de 1 bilhão, né, à disposição. A cada 2 anos eles torram um bi, e todo ano são centenas de milhões de fundo partidário. Fora os negócios que os caras fazem. Então você tem um universo que é muito sedutor, e eles já estão completamente comprados nesse universo sedutor. Então, né? Você vê que com o tempo, né, os discursos dos candidatos, essa ideologia, essa coisa mais rede social, essa coisa mais viral, você acha que a gente tem hoje um papo muito mais raso do que a gente via na política antes dos anos 10, aí vamos dizer assim, antes das redes sociais? Porque eu vejo que eles usam muito do artifício hoje de uma conversa mais fácil, né? Se prendem até em pautas de ideologia, porque, cara, isso fica muito mais fácil da galera entender as coisas, né? Em vez de eu conversar sobre a economia do Brasil e eu falar sobre, cara, sei lá, sobre família ou sobre a luta LGBT, fica mais fácil, né? Dos índios e... Como que você vê isso? Você acha que o negócio foi ficando um pouco mais raso e mais indo para esse lado da ideologia mesmo? Vamos botar assim, a distribuição da inteligência e do conhecimento, ela é desigual, né? Ela é como se fosse uma pirâmide. Portanto, a internet, ela permitiu que exista espaço para tudo. Então, se eu quiser procurar discussões muito aprofundadas, como não havia até os anos 2000, eu vou achar coisas sensacionais. Você consegue, no próprio YouTube, para não ir muito longe, você cavucar vídeos, pesquisas, entrevistas, debates com professores, teses novas estão surgindo, você vai encontrar. Você consegue encontrar uma cena muito viva. Agora, assim, isso aí é restrito a uma minoria no Brasil, de poucos milhões de pessoas, eu diria 1 a 2 milhões de pessoas no máximo, estourando, no mundo mais, claro. Só que aí você também, como ela é democratizante, as redes sociais, ela faz com que uma massa gigantesca de pessoas consuma conteúdo imbecilizante, né? Que é natural. As pessoas consomem conteúdo de massa. As pessoas assistem Big Brother, porque é um produto de massa. As pessoas, sei lá, vão ouvir pisadinha, coisas assim. Porque é um produto de massa. Sim, é fácil, né? Fácil de Fácil consumir, né? absorção. E aí, o problema é que isso bate na nossa cara muito mais fácil, porque as redes sociais te permitem interagir com esse mundo pop o tempo todo. Ele tá na tua cara o tempo todo. E você, por mais que você tente se isolar do mundo, construindo alguns conteúdos melhores, você não consegue. Então, é uma dádiva que vem com uma maldição. Então, você consegue ter camadas de discussão. Hoje, para você produzir política, você tem que criar as camadas dela. Então, nós fazemos assim, o topo nosso, a gente tem uma revista impressa que não tem nem conteúdo online, a pessoa paga, faz assinatura, para ler um material de ponta nosso, para entender sobre o mundo, sobre o passado, sobre o futuro. Beleza, a revista Valete tá lá.
Agora, eu tenho que ter criadores de conteúdo nossos fazendo reels diários. Eu sou pré-candidato, tenho que fazer reels o tempo todo. Tenho que fazer 5, 6 vídeos por dia pra me tornar mais conhecido. Não vou vender a mãe nos reels, mas tem que ser Sim. popular. Né? Você tem que ficar conhecido, não tem muito o que possa ser feito. Né, tento criar para as pessoas a jornada da base ao topo. Não que todo mundo da base vá pro topo, isso não existe. Nem tem como. Mas pessoas vão ficar no meio, pessoas vão ficar mais aqui, outras vão ficar ali. Acho que você tem que ser completo na forma como você passa a sua mensagem. Mas, para te responder de maneira clara, o debate está muito ruim hoje? Sim. E o debate tende a ficar pior? Sim. É triste, mas é verdade. Vai ficando cada vez mais raso. Vai porque não há... Tem um problema, que é o seguinte, a política ela era um mercado fechado. É igual ao conteúdo. Vamos dar um exemplo. Antigamente você assistia as coisas na televisão. Sim. E a televisão tinha um domínio completo e ela fazia a própria grade. Você tinha, querendo ou não, um apelo para, né, audiência e tal, mas no fim do dia você tinha um grupo de pessoas que concentrava o que poderia e o que não poderia ser feito. Hoje, qualquer pessoa fica aprendendo quais são as regras de algoritmo para poder ela viralizar seu conteúdo. E você consegue medir isso o tempo todo. É como se você soubesse quantos likes teve o programa do Gugu hoje, sabe? Sim. Sim. Então, hoje você consegue ver, e aí as pessoas ficam validando as outras socialmente mediante uma escala de fama e conhecimento. E isso faz com que em quase todas as áreas você tenha pessoas que são mais influencers do que um profissional daquela área. Total. Então, na política é isso. A maior parte dos políticos da nova geração não são políticos, eles são influencers. E que eu repito, qual é a função social do Nicolas Ferreira? Ele é um influencer que produz conteúdo sobre política. É isso. Qual a função da Erika Hilton? Ela é uma influencer que produz conteúdo. Ela, né? A gente tem que ser bacana. Sobre política. Isso. Agora, factualmente, as pessoas se sentem inspiradas a produzir um conteúdo sobre política bom ou atuar politicamente bem, ou, na prática, ser famosos. Uhum. As pessoas entendem que o poder é a fama dessa pessoa. E isso é muito ruim. Porque aí todo o sistema de incentivo é para que a pessoa crie conteúdos imbecilizantes, reduzam a prática política a criar conteúdo, e aí nada transforma a vida das pessoas. Então, repara, um político de direita que não cria nada, a função dele é torcer para ter sempre uma confusão no dia, para ele poder ter uma pauta para gravar. Sejamos honestos, eu sou um político de direita. De esquerda também, os do PSOL são todos assim. No dia ele tá, hoje não teve nada, hoje não aconteceu nada, porque os caras querem gravar. Uhum. A função social de um político é gravar. A maior parte dos gabinetes dos políticos de direita e de esquerda no Brasil são estúdios. Estúdios de gravação. Então ele fica lá, grava o vídeo. Tô indignado. Ó a esquerda aí que hipócrita. Olha, essa direita é fascista. É isso. E a gente tá pagando por isso. Essa é uma sensação muito ruim que dá. Que é uma sensação de que não vale a pena você trabalhar. O Kim Kataguiri, a gente citou ele no começo, ele trabalha igual um cachorro. Agora, as pessoas dão mais valor se um deputado grava um vídeo, se for de direita. Olha só, Xandão, vagabundo, acabou. Sério, o Farrur, eu nem tenho nada com ele, eu achei um sujeito engraçado, um cara com bigodão lá do Paraná, um policial. Ele ficou gravando uns vídeos, Workaro, seu safado, aí ele foi fazendo umas musiquinhas. Milhares, assim, de curtir milhões de views pra nada. Então, a política, vamos dizer, isto aqui fez a política se tornar um negócio muito retardado. Muito. E a gente precisa mudar isso. A gente fala muito em reforma política pra mexer com corrupção, pra mexer com o impacto do centrão. Só que e o impacto dos caras que nem estão envolvidos nos escândalos de corrupção? Que eles só tornaram a política uma grande imbecilidade. Erika Hilton, acho que é um exemplo. Imagina, você ir pra uma comissão da mulher só pra ser afrontosa. Eu sou afrontosa, eu sou uma trans na comissão da mulher. Pelo amor de Deus, isso é muito estúpido. Né? Então, como assim, realmente precisa mudar. Eu tenho algumas ideias pra mexer nisso, mas definitivamente ser famoso não tem que ser um qualificante para você ser um político. Não deveria, em nenhuma medida. Eu queria até me aprofundar um pouco nisso de o que existe hoje que está totalmente errado na sua visão e que, independente de quem ganhar, provavelmente não vai mudar. Uau, pô, é tanta coisa, mas eu posso começar com um, assim. Primeiro que vem na cabeça, compra de voto. Oi? Compra de voto. A compra de voto, ela é a base da democracia brasileira. Existe compra de voto hoje? Pelo amor de Deus, na verdade, só existe compra de voto. Quanto mais você desce na pirâmide social, mais a compra de voto está presente na vida das pessoas. O Brasil provavelmente é a democracia no mundo que mais tem compra de voto. E você tem a compra de voto, vamos dizer, estrito senso, que é chega a época da eleição e uma família vai receber uma grana do cabo eleitoral ligado ao político,
Então, em geral, o político ele paga aquilo que eles chamam de lideranças, ele pega uma grana com caixa 2 e a liderança vai na casa das pessoas, quantos votos vou trazer aqui? Pô, tem minha família toda, umas 7 pessoas, vou dar aqui então, R$600, leva a volta a família inteira, às vezes R$1.000, dependendo da eleição, especialmente eleição de vereador. Isso é a compra de voto estrito senso, ela acontece muito em cidade pequena e muito em cidade pobre. Muito. Em geral, em cidade pequena e pobre, cidades, por exemplo, do Nordeste, as pessoas empregadas na prefeitura, elas fazem esse trabalho de cooptação e compra da galera. Beleza, isso é a coisa 1. A coisa número 2 é a compra de voto, aí eu falo mais lato sensu, né, no espírito mais aberto, que ela acontece ao longo dos anos, que funciona assim. Você elege um vereador, eventualmente você vendeu o teu voto pro vereador. Aí furou o pneu da tua Kombi. Aí você vai no vereador, furou o pneu da Kombi, o vereador vai ver o pneu da Kombi pra você.